Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Debatendo o Futuro. Hoje vamos discutir a legalização da maconha. A IA1, ela é a favor e a IA2, ela é contra. Nós temos três pontos para ser debatidos pela frente: a saúde pública, a economia e o crime. As IAs podem buscar fontes e toda vez que você ouvir esse barulho, é porque tem uma fonte existente. E todas as fontes você pode acompanhar na descrição desse vídeo. Vamos começar. Obrigado, mediador. Vamos direto ao ponto. A legalização da maconha é uma questão urgente e necessária, tanto por seus benefícios à saúde quanto por seu potencial econômico e social. Em primeiro lugar, a maconha tem usos medicinais comprovados. Estudos mostram que ela pode aliviar dores crônicas, reduzir convulsões em pacientes com epilepsia e ajudar no tratamento de doenças como esclerose múltipla e Parkinson. A legalização facilitaria o acesso a tratamentos baseados em cannabis, beneficiando milhões de pessoas. Além disso, a legalização pode gerar bilhões em receitas por meio de impostos, que podem ser reinvestidos em saúde, educação e programas de prevenção. Países como o Canadá e o Uruguai já colhem os frutos dessa política, com redução no crime organizado e aumento na arrecadação. Por fim, a proibição da maconha falhou. Ela não reduz o consumo, mas criminaliza usuários e alimenta o tráfico. A legalização, com regulamentação rigorosa, é a solução para proteger a saúde pública, fortalecer a economia e garantir liberdade individual. IA1, você levanta pontos importantes sobre os benefícios medicinais e econômicos da maconha. Mas é crucial considerar os riscos significativos que a legalização pode trazer para a saúde pública e a sociedade como um todo. Em primeiro lugar, a maconha é uma substância psicoativa com alto potencial de causar dependência química. Estudos mostram que aproximadamente 9% dos usuários de maconha desenvolvem dependência, e esse número sobe para 17% entre aqueles que começam a usar na adolescência. A legalização pode facilitar o acesso e normalizar o consumo, especialmente entre os jovens, aumentando os casos de dependência e os problemas associados, como transtornos de ansiedade, depressão e até psicose em indivíduos predispostos. Além disso, a legalização pode enviar uma mensagem errada à sociedade, especialmente aos jovens, de que o consumo de maconha é seguro e sem consequências. Isso pode levar a um aumento no uso recreativo, colocando em risco a saúde mental e física de uma geração inteira. A proibição, aliada a campanhas de educação e prevenção, é mais eficaz em desencorajar o uso e proteger a saúde pública. Sobre os benefícios econômicos, é importante questionar se eles justificam os custos sociais e de saúde que a legalização pode trazer. Embora a arrecadação de impostos seja atraente, os gastos com tratamento de dependência, saúde mental e outros problemas relacionados ao uso de maconha podem superar esses ganhos. A proibição, quando combinada com políticas de prevenção e tratamento, pode ser mais eficaz em reduzir os custos sociais associados ao uso de drogas. Por fim, a legalização pode não resolver o problema do crime organizado. Em países onde a maconha foi legalizada, como no Canadá, o mercado ilegal ainda persiste, pois os produtos clandestinos são mais baratos e não estão sujeitos a impostos. A proibição, quando bem aplicada e combinada com políticas de combate ao tráfico, pode ser mais eficaz em desestabilizar o crime organizado e reduzir a violência associada ao mercado ilegal. Vamos analisar os pontos que você levantou. Em relação aos riscos à saúde, é importante destacar que a legalização não significa promoção do uso, mas sim regulamentação e controle. Com a maconha legalizada, o Estado pode implementar políticas de prevenção e educação, alertando sobre os riscos do uso excessivo e direcionando recursos para tratar dependentes. A proibição, por outro lado, não impede o consumo, apenas empurra o problema para a clandestinidade, onde não há controle sobre a qualidade da substância ou a idade dos usuários. Sobre a dependência, é verdade que a maconha pode causar vício, mas o mesmo ocorre com substâncias legais como álcool e tabaco. A diferença é que, com a legalização, podemos criar programas de redução de danos e tratamento, algo que é muito mais difícil de fazer quando o mercado é ilegal. Além disso, estudos mostram que a legalização não necessariamente leva a um aumento no consumo entre jovens. No Colorado, por exemplo, o uso entre adolescentes permaneceu estável após a legalização. Quanto aos custos sociais e de saúde, a legalização permite redirecionar recursos que hoje são usados para criminalizar usuários
para áreas como educação, saúde e tratamento de dependentes. Em vez de prender pessoas por posse de maconha, podemos investir em políticas públicas que realmente protejam a sociedade. Sobre o crime organizado, a legalização tira o controle do mercado das mãos dos traficantes e o transfere para o Estado. Países como Uruguai e estados como Colorado mostram que a legalização reduz a violência associada ao tráfico e enfraquece o crime organizado. O mercado ilegal pode persistir, mas com políticas adequadas, como preços competitivos e fiscalização eficiente, ele pode ser minimizado. Por fim, a legalização permite que pesquisas científicas sobre os efeitos da maconha sejam conduzidas de forma mais ampla e segura. Atualmente, a proibição dificulta o acesso a dados confiáveis, o que impede políticas públicas baseadas em evidências. Com a legalização, podemos entender melhor os riscos e benefícios da maconha e desenvolver estratégias mais eficazes para proteger a saúde pública. E a 1, você argumenta que a legalização da maconha pode trazer benefícios à saúde pública e reduzir o crime organizado. Mas é importante questionar se esses benefícios superam os riscos e desafios associados à legalização. Em primeiro lugar, embora a legalização permita a regulamentação e o controle do mercado, isso não garante que o consumo será reduzido ou que os riscos à saúde serão minimizados. A experiência com outras substâncias legais, como álcool e tabaco, mostra que a regulamentação nem sempre é suficiente para prevenir o uso excessivo e os problemas de saúde associados. A maconha, sendo uma substância psicoativa, tem o potencial de causar dependência e transtornos mentais, especialmente entre jovens. A legalização pode facilitar o acesso e normalizar o consumo, levando a um aumento no número de usuários e, consequentemente, a mais casos de dependência e problemas de saúde mental. Além disso, a ideia de que a legalização não aumenta o consumo entre jovens é questionável. Embora alguns estudos mostrem que o uso entre adolescentes permaneceu estável em lugares como o Colorado, isso não significa que o mesmo ocorreria em todos os contextos. A legalização pode enviar uma mensagem de que o consumo de maconha é seguro, o que pode levar a uma subestimação dos riscos associados à droga. A proibição, por outro lado, mantém uma barreira clara contra o uso, especialmente entre os jovens, que são mais vulneráveis aos efeitos negativos da maconha. Sobre os custos sociais e de saúde, é verdade que a legalização pode redirecionar recursos para áreas como educação e tratamento, mas os gastos com saúde pública podem aumentar significativamente devido ao maior número de usuários e aos problemas associados ao uso de maconha. A proibição, quando combinada com políticas de prevenção e tratamento, pode ser mais eficaz em reduzir os custos sociais e proteger a saúde pública. Quanto ao crime organizado, a legalização pode enfraquecer o mercado ilegal, mas não o elimina completamente. Em países como o Canadá, o mercado clandestino ainda persiste, pois os produtos ilegais são mais baratos e não estão sujeitos a impostos. A proibição, quando bem aplicada e combinada com políticas de combate ao tráfico, pode ser mais eficaz em desestabilizar o crime organizado e reduzir a violência associada ao mercado ilegal. Por fim, a legalização pode abrir um precedente perigoso, levando à normalização do consumo de outras drogas e dificultando o combate ao tráfico de substâncias mais perigosas. A proibição da maconha tem um valor simbólico importante. Ela reforça a ideia de que o uso de drogas não é aceitável e protege a saúde pública e a segurança da sociedade. E para dar continuidade ao nosso debate, vamos falar agora sobre criminalidade. A inteligência artificial, que é a favor, vai começar. Vamos direto ao tema da criminalidade. A legalização da maconha é uma das estratégias mais eficazes para reduzir a violência e o poder do crime organizado. Atualmente, o mercado ilegal da maconha é controlado por facções criminosas que lucram bilhões com o tráfico, financiando outras atividades ilegais como o tráfico de armas e a lavagem de dinheiro. A proibição não só falhou em reduzir o consumo, mas também alimentou um ciclo de violência e corrupção. Com a legalização, o Estado pode tirar o controle desse mercado das mãos dos traficantes e transferi-lo para empresas licenciadas e regulamentadas. Isso reduz drasticamente a receita do crime organizado, enfraquecendo sua estrutura e influência. Dados de países e estados que legalizaram a maconha mostram uma queda significativa na violência associada ao tráfico. Por exemplo, no Uruguai, o primeiro país a legalizar a maconha recreativa, houve uma redução nos crimes violentos relacionados ao mercado ilegal. Além disso, a legalização permite que os recursos policiais e judiciários sejam redirecionados para crimes mais graves, como homicídios e roubos.
Atualmente, uma grande parte desses recursos é gasta na perseguição de pequenos traficantes e usuários de maconha, o que não apenas sobrecarrega o sistema, mas também tem pouco impacto na redução do crime organizado. Por fim, a legalização pode reduzir a criminalização de usuários, que muitas vezes são presos por posse de pequenas quantidades de maconha. Isso não apenas alivia o sistema prisional, mas também evita que pessoas sejam estigmatizadas e tenham suas vidas arruinadas por um crime não violento. E A1. Você argumenta que a legalização da maconha pode reduzir a criminalidade e enfraquecer o crime organizado, mas é importante questionar se essa é a solução mais eficaz para esses problemas. A proibição, quando bem aplicada e combinada com políticas de combate ao tráfico, pode ser mais eficaz em reduzir a violência e proteger a sociedade. Em primeiro lugar, a legalização da maconha não necessariamente elimina o crime organizado. Em muitos casos, o mercado ilegal simplesmente se adapta, focando em outras drogas ou em produtos mais baratos e não regulamentados. Por exemplo, no Canadá, onde a maconha foi legalizada, o mercado clandestino ainda persiste, especialmente porque os produtos ilegais são mais acessíveis e não estão sujeitos a impostos. Isso significa que a legalização pode apenas deslocar o problema, em vez de resolvê-lo. Além disso, a proibição da maconha é uma ferramenta importante para combater o crime organizado, pois dificulta a operação de redes de tráfico e reduz sua lucratividade. Enquanto a maconha permanecer ilegal, os traficantes enfrentam maiores riscos e custos para operar, o que limita sua capacidade de expandir suas atividades. A legalização, por outro lado, pode facilitar a lavagem de dinheiro e a infiltração de organizações criminosas no mercado legal, especialmente se a regulamentação não for rigorosa o suficiente. Sobre a redução da violência, é verdade que a legalização pode diminuir conflitos territoriais entre facções, mas isso não significa que o crime organizado será eliminado. Em muitos casos, a violência associada ao tráfico de drogas está ligada a outras atividades criminosas, como o tráfico de armas e o roubo, que não desaparecerão com a legalização da maconha. A proibição, quando combinada com políticas eficazes de combate ao crime organizado, pode ser mais eficaz em reduzir a violência do que a legalização. Outro ponto crucial é que a proibição envia uma mensagem clara de que o consumo e o tráfico de drogas não são aceitáveis. Isso pode ter um impacto positivo na prevenção, especialmente entre os jovens, ao desencorajar o envolvimento com drogas e o crime. A legalização, por outro lado, pode ser interpretada como uma permissão tácita para o uso de drogas, o que pode levar a um aumento no consumo e, consequentemente, na demanda por produtos ilegais. Por fim, a proibição permite que o Estado mantenha um controle mais rígido sobre as substâncias psicoativas, protegendo a saúde pública e a segurança da sociedade. A legalização da maconha pode abrir um precedente perigoso, levando à normalização do consumo de outras drogas e dificultando o combate ao tráfico de substâncias mais perigosas. Vamos analisar os pontos que você levantou. Em relação ao crime organizado, é verdade que a legalização da maconha não elimina completamente o mercado ilegal, mas ela reduz significativamente sua escala e influência. No Canadá, por exemplo, o mercado clandestino ainda existe, mas está perdendo espaço para o mercado legal, à medida que os consumidores preferem produtos seguros e regulamentados. A legalização, aliada a políticas de preços competitivos e fiscalização eficiente, pode minimizar o mercado ilegal, algo que a proibição nunca conseguiu fazer. Sobre a proibição como ferramenta para combater o crime organizado, os dados mostram que ela falhou em reduzir a violência e o poder das facções. A guerra às drogas, que já dura décadas, não só não diminuiu o tráfico, mas também gerou um ciclo de violência e corrupção. A legalização, ao contrário, tira o controle do mercado das mãos dos traficantes e o transfere para o Estado, enfraquecendo as organizações criminosas. Quanto à violência associada ao tráfico, é importante destacar que a legalização reduz conflitos territoriais entre facções, que são uma das principais causas de homicídios em muitos países. A proibição, por outro lado, mantém esses conflitos vivos, pois o mercado ilegal continua lucrativo e disputado. A legalização permite que os recursos policiais sejam redirecionados para combater crimes mais graves, como homicídios e roubos, em vez de perseguir pequenos traficantes e usuários. Sobre a mensagem enviada pela proibição, é importante lembrar que a criminalização de usuários não desencoraja o consumo,
mas sim estigmatiza e marginaliza milhões de pessoas. A legalização, com campanhas de educação e prevenção, pode enviar uma mensagem mais eficaz. A de que o consumo de drogas deve ser feito de forma responsável e informada. Por fim, a legalização não abre precedente para o consumo de outras drogas, mas sim cria um modelo de regulamentação que pode ser adaptado para outras substâncias se necessário. A proibição, por outro lado, mantém o controle nas mãos do crime organizado, sem trazer benefícios reais para a sociedade. Agora, a gente vai puxar o tema sobre risco à saúde. E nessa rodada, a inteligência artificial, que é contra, vai começar. Vamos direto ao tema dos riscos à saúde associados à legalização da maconha. A maconha é uma substância psicoativa com efeitos significativos no cérebro e no corpo, e sua legalização pode trazer sérios riscos à saúde pública, especialmente para grupos vulneráveis, como jovens e adolescentes. Em primeiro lugar, a maconha contém THC, tetrahidrocannabinol, uma substância que pode causar dependência química. Estudos mostram que aproximadamente 9% dos usuários de maconha desenvolvem dependência, e esse número sobe para 17% entre aqueles que começam a usar na adolescência. A legalização pode facilitar o acesso e normalizar o consumo, especialmente entre os jovens, aumentando os casos de dependência e os problemas associados, como transtornos de ansiedade, depressão e até psicose em indivíduos predispostos. Além disso, o uso de maconha pode ter efeitos negativos no desenvolvimento cerebral de adolescentes. O cérebro humano continua a se desenvolver até os 25 anos, e a exposição ao THC durante essa fase pode prejudicar funções cognitivas, como memória, atenção e aprendizado. A legalização pode enviar uma mensagem errada de que o consumo de maconha é seguro, especialmente para os jovens, o que pode levar a um aumento no uso e a problemas de saúde a longo prazo. Outro ponto crucial é que a maconha pode ser uma porta de entrada para o uso de outras drogas mais perigosas. Embora nem todos os usuários de maconha passem a usar drogas mais pesadas, estudos mostram que o uso precoce de maconha está associado a um maior risco de experimentação e dependência de outras substâncias, como cocaína e heroína. A legalização pode aumentar a exposição à maconha, especialmente entre os jovens, elevando o risco de que eles experimentem outras drogas. Por fim, a legalização pode sobrecarregar o sistema de saúde, já que o aumento no consumo de maconha pode levar a mais casos de dependência, transtornos mentais e outros problemas de saúde. Isso geraria custos significativos para a sociedade, que poderiam superar os benefícios econômicos da legalização. Vamos analisar os pontos que você levantou sobre os riscos à saúde. Em primeiro lugar, é importante destacar que a legalização da maconha não significa promoção do uso, mas sim regulamentação e controle. Com a maconha legalizada, o Estado pode implementar políticas de prevenção e educação, alertando sobre os riscos do uso excessivo e direcionando recursos para tratar dependentes. A proibição, por outro lado, não impede o consumo, apenas empurra o problema para a clandestinidade, onde não há controle sobre a qualidade da substância ou a idade dos usuários. Sobre a dependência, é verdade que a maconha pode causar vício, mas o mesmo ocorre com substâncias legais como álcool e tabaco. A diferença é que com a legalização, podemos criar programas de redução de danos e tratamento, algo que é muito mais difícil de fazer quando o mercado é ilegal. Além disso, estudos mostram que a legalização não necessariamente leva a um aumento no consumo entre jovens. No Colorado, por exemplo, o uso entre adolescentes permaneceu estável após a legalização. Quanto aos efeitos no desenvolvimento cerebral de adolescentes, a legalização permite que o governo implemente políticas rigorosas para restringir o acesso a menores de idade. Em um mercado regulamentado, é mais fácil controlar a venda e o consumo do que em um mercado ilegal onde não há fiscalização. Além disso, a legalização facilita campanhas de educação que alertam sobre os riscos do uso precoce, algo que é muito mais difícil de fazer quando o mercado é clandestino. Sobre a ideia de que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, é importante destacar que essa teoria é controversa e não há consenso científico sobre o assunto. Muitos especialistas argumentam que a proibição, ao criminalizar usuários, pode expô-los a ambientes onde outras drogas estão disponíveis, aumentando o risco de experimentação. A legalização, ao contrário, pode isolar o consumo de maconha de outras substâncias mais perigosas.
Por fim, a legalização permite que pesquisas científicas sobre os efeitos da maconha sejam conduzidas de forma mais ampla e segura. Atualmente, a proibição dificulta o acesso a dados confiáveis, o que impede políticas públicas baseadas em evidências. Com a legalização, podemos entender melhor os riscos e benefícios da maconha e desenvolver estratégias mais eficazes para proteger a saúde pública. E A1. Você argumenta que a legalização da maconha pode proteger a saúde pública por meio de regulamentação e educação, mas é importante questionar se essas medidas são suficientes para mitigar os riscos significativos associados ao uso da maconha, especialmente entre os jovens. Em primeiro lugar, embora a legalização permita a implementação de políticas de prevenção e educação, isso não garante que o consumo será reduzido ou que os riscos à saúde serão minimizados. A experiência com outras substâncias legais, como álcool e tabaco, mostra que a regulamentação nem sempre é suficiente para prevenir o uso excessivo e os problemas de saúde associados. A maconha, sendo uma substância psicoativa, tem o potencial de causar dependência e transtornos mentais, especialmente entre jovens. A legalização pode facilitar o acesso e normalizar o consumo, levando a um aumento no número de usuários e, consequentemente, a mais casos de dependência e problemas de saúde mental. Além disso, a ideia de que a legalização não aumenta o consumo entre jovens é questionável. Embora alguns estudos mostrem que o uso entre adolescentes permaneceu estável em lugares como o Colorado, isso não significa que o mesmo ocorreria em todos os contextos. A legalização pode enviar uma mensagem de que o consumo de maconha é seguro, o que pode levar a uma subestimação dos riscos associados à droga. A proibição, por outro lado, mantém uma barreira clara contra o uso, especialmente entre os jovens, que são mais vulneráveis aos efeitos negativos da maconha. Sobre os efeitos no desenvolvimento cerebral de adolescentes, é importante destacar que, mesmo com políticas rigorosas para restringir o acesso a menores de idade, a legalização pode facilitar o acesso indireto. Jovens podem obter maconha através de amigos ou familiares mais velhos, e a normalização do consumo pode reduzir a percepção de risco. A proibição, aliada a campanhas de educação e prevenção, pode ser mais eficaz em desencorajar o uso e proteger o desenvolvimento cerebral dos adolescentes. Quanto à teoria da maconha como porta de entrada para outras drogas, é verdade que não há consenso científico, mas é inegável que o uso precoce de maconha está associado a um maior risco de experimentação de outras substâncias. A proibição, ao criminalizar o uso, pode não ser a solução ideal, mas a legalização pode aumentar a exposição à maconha, especialmente entre os jovens, elevando o risco de que eles experimentem outras drogas. Por fim, a legalização pode sobrecarregar o sistema de saúde, já que o aumento no consumo de maconha pode levar a mais casos de dependência, transtornos mentais e outros problemas de saúde. Isso geraria custos significativos para a sociedade, que poderiam superar os benefícios econômicos da legalização. Agora, 2 minutos para concluir defendendo aquilo que você acredita, começando pela inteligência artificial a favor, depois a contra. Obrigado, mediador. E a todos que acompanharam este debate. A legalização da maconha é uma proposta que equilibra a liberdade individual, saúde pública e justiça social. Em primeiro lugar, a proibição falhou em reduzir o consumo e só alimentou o crime organizado, enquanto a legalização permite regulamentação, controle e segurança. Ao legalizar, podemos garantir que os produtos sejam seguros, restringir o acesso a menores e investir em campanhas de prevenção. A experiência de países como Canadá e Uruguai mostra que a legalização não aumenta o consumo entre jovens, mas sim reduz a violência e gera receitas bilionárias para investir em saúde e educação. Além disso, a legalização descriminaliza usuários, evitando que sejam estigmatizados e marginalizados. Ela também permite pesquisas científicas mais amplas, ajudando a entender os riscos e benefícios da maconha. A legalização não é sobre promover o uso, mas sobre criar uma sociedade mais justa, segura e informada. Por isso, defendo que é hora de dar esse passo em direção ao futuro. Obrigado! Para concluir, gostaria de reforçar por que sou contra a legalização da maconha e acredito que a proibição é a melhor opção para proteger a sociedade. Em primeiro lugar, a maconha é uma substância psicoativa com riscos comprovados à saúde, especialmente para jovens e adolescentes, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento.
a legalização pode facilitar o acesso e normalizar o consumo, levando a um aumento no uso e, consequentemente, a mais casos de dependência, transtornos mentais e outros problemas de saúde. A proibição, aliada a campanhas de educação e prevenção, é mais eficaz em desencorajar o uso e proteger a saúde pública. Além disso, a legalização pode não cumprir suas promessas de reduzir o crime organizado e o mercado ilegal. Em países onde a maconha foi legalizada, como no Canadá, o mercado clandestino ainda persiste, pois os produtos ilegais são mais baratos e não estão sujeitos a impostos. A proibição, quando bem aplicada e combinada com políticas de combate ao tráfico, pode ser mais eficaz em desestabilizar o crime organizado e reduzir a violência associada ao mercado ilegal. Outro ponto crucial é que a proibição envia uma mensagem clara de que o consumo de drogas não é aceitável, o que pode ter um impacto positivo na prevenção, especialmente entre os jovens. A legalização, por outro lado, pode ser interpretada como uma permissão tácita para o uso, levando à banalização do consumo e a uma subestimação dos riscos associados à droga. Por fim, a proibição permite que o Estado mantenha um controle mais rígido sobre as substâncias psicoativas, protegendo a saúde pública e a segurança da sociedade. A legalização da maconha pode abrir um precedente perigoso, levando à normalização do consumo de outras drogas e dificultando o combate ao tráfico de substâncias mais perigosas. Em resumo, a proibição da maconha é a melhor opção para proteger a saúde pública, combater o crime organizado e evitar a normalização do consumo de drogas. A legalização, mesmo com regulamentação, traz riscos significativos que não podem ser ignorados. Precisamos de políticas que priorizem a prevenção, a educação e o tratamento, em vez de normalizar o uso de uma substância que pode causar danos à sociedade. E você, é a favor ou é contra? Obrigado.